Então, aí a gente está aí com o Gilberto, né, que é um estudioso de teologia, Gilberto Anders. para nos dar uma clareada nesse texto. Nós vamos Você análise do falar texto em cima do perfil teológico, né? Que ele fez uma contribuição aqui. Sim, eu vou fazer um comentário sobre Lúcifer. Na verdade, essa palavra, essa denominação Lúcifer a gente não pode usar, porque, de acordo com a teoria teológica mais aceita sobre Lúcifer, que ele foi um anjo caído, por ter feito uma rebelião, por ter querido ser maior do que Deus, por querer usurpar o trono de Deus. Depois que ele caiu, a denominação Lúcifer já não cabe mais, porque Lúcifer significa portador de luz. A história de Lúcifer a gente pode encontrar, de acordo com a teoria mais aceita, no Antigo Testamento, principalmente nos profetas Isaías e Ezequiel. A palavra Lúcifer é uma palavra que foi traduzida do hebraico, no texto de Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 14, extraído do hebraico para o latim. Jerônimo compôs a Vulgata em latim e extraiu do hebraico para o latim essa palavra Lúcifer, que é uma palavra latina, que no hebraico seria relelo. Que traduzindo em português seria portador de luz. Nas nossas Bíblias em português não existe essa palavra Lúcifer. Vocês podem tentar procurar todos os 16 mil e tantos versículos da Bíblia, vocês não vão encontrar essa palavra Lúcifer na Bíblia. Como eu disse para vocês, é a teoria teológica mais aceita que Lúcifer era o anjo, o ministro do louvor de Deus na eternidade, que por vaidade quis se tornar maior do que Deus, quis usurpar o trono de Deus. Mas, obviamente, os planos dele foi frustrado, porque Deus, como é onipotente, onipresente e onisciente, ele sabia os planos de Lúcifer e jogou Lúcifer na terra. A teoria teológica mais aceita é essa. Porém, tem uma pequena vertente que fala que Lúcifer realmente não existiu. Essa teoria de um anjo caído chamado Lúcifer não existiu. Baseado na própria Vulgata Latina. Porque o texto que eles usam para criar essa teoria teológica, que é a mais comum, a mais aceita sobre o anjo caído, está em Isaías, palavra Lúcifer. Porém, se nós formos pegar a Vulgata Latina e formos para o Novo Testamento, em 1 Pedro, nós vamos ver Pedro claramente falando que Lúcifer seria o próprio Jesus, a estrela da manhã. Isso atualmente causa um embaraço na mente das pessoas. Mas, excluindo essa teoria, nós vamos nos basear na mais aceita, obviamente, porque o trabalho de vocês é baseado nessa teoria mais aceita, de que Lúcifer é um anjo caído. Então vamos falar sobre ele. Na profecia de Isaías, na verdade não foi uma profecia, foi uma parábola, que ele estava falando sobre o rei da Babilônia, Nabucodonosor. E o texto de Isaías capítulo 14, versículos 12 a 14, nos diz o seguinte: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, esse termo estrela da manhã no latim é Lúcifer, filho da alva, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Então, de acordo com essa parábola, que literalmente se referia ao rei da Babilônia, mas a interpretação que se tirou foi que realmente foi um anjo
que a gente está discorrendo aqui, foi um anjo que foi criado, mais excelente que todos os outros, mais poderoso que todos os outros, o maior ser abaixo da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, seria Lúcifer. Nessa profecia, nessa parábola, está falando sobre o rei da Babilônia, mas, de acordo com essa teoria aceita teológica, Lúcifer, que seria o poder maligno que estava por trás do rei da Babilônia. E não só do rei da Babilônia, mas todos os reis tiranos da história, sempre existiu um poder maligno por trás deles, que seria o próprio Lúcifer. Em Ezequiel capítulo 28, versículos 11 a 19, também temos uma referência que dá base para essa teoria de que Lúcifer era o anjo caído. O texto é um pouquinho longo, mas vamos ler. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável e seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e o reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam ficaram chocados ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim, você não mais existirá. Então, depois que Lúcifer fez essa rebelião... Essa passagem seria para o rei de Tiro. Sim. Na verdade, essa passagem seria direcionada ao rei de Tiro. Mas isso como uma metáfora. Porém, interpreta-se como sendo o anjo caído, que era o mais formoso, que era o mais perfeito de todos os anjos, mas ele, por vaidade, por inveja, ele quis ser maior do que Deus e foi lançado no paraíso, no Jardim do Éden. E no Jardim do Éden, conforme Gênesis, ele aparece como uma serpente que tenta modificar uma ordem que Deus deu. Deus criou o Jardim do Éden com várias árvores, e uma das árvores foi proibido a Adão e Eva consumir do seu fruto, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou, foi claro para eles, se vocês comerem, certamente vocês morrerão. E Lúcifer, na figura de uma serpente, que até então era uma serpente que nós nunca vimos na vida, uma serpente com pernas, ela chegou para Eva e disse, não, vocês não vão morrer não, vocês vão ser igual a Deus. Colocou na mente de Eva, e consequentemente depois Adão consumiu o fruto, colocou na mente de Eva o sentimento
que ele, enquanto Lúcifer, tinha o sentimento de ser igual a Deus, talvez roubar o trono de Deus. E Eva encheu os olhos. Até então Eva estava seguindo à risca a ordem de Deus, mas quando apareceu Lúcifer com sua astúcia, mexeu com Eva ao ponto dela aceitar comer daquele fruto. E não se sabe porque Adão também comeu. A gente faz até uma brincadeira que não é muito legal, mas a gente faz, e por causa da mulher, Adão perdeu o paraíso. Mas na verdade, tanto Adão quanto Eva tinham o livre-arbítrio. Deus, ele deu a ordem, mas ele concedeu o livre-arbítrio para eles, tanto para eles como para todas as criaturas do universo, inclusive para Lúcifer. Ele teve o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal, e optou pelo mal. Ele colocou na mente de Eva para comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ela passou a ter conhecimento do bem e do mal, assim como Adão depois consumiu, e escolheram o mal. Talvez o mal, conforme aquela passagem de Star Wars que o mestre Yoda fala que o lado negro da força é muito sedutor. Talvez pelo fato de ser sedutor, o lado sombrio, o mal, eles tenham se voltado para ele. E Lúcifer continuou sua caminhada. Ele não parou por aí. Ele foi punido, como Adão e Eva. Ele foi punido por rastejar pela face da terra. Adão e Eva sofreram consequências também. Na verdade, depois que eles comeram do fruto, houve uma consequência em todo o universo. Plantas, abrolhos, ervas daninhas foram criadas. Eles foram expulsos do paraíso. E querubins com espadas flamejantes ficaram circundando a árvore da vida para eles não consumirem da árvore da vida, para não ser, além de conhecedores do bem e do mal, também não serem imortais igual a Deus e consequentemente serem igual a Deus. Eles eram imortais no começo? A ideia era que eles fossem imortais? Sim, durante o período que eles estavam no Jardim do Éden, eles eram imortais. Eles consumiam do fruto da vida eterna. Existiam essas duas árvores principais, que era a árvore da vida e do bem e do mal, e só do bem e do mal que Deus proibiu eles comerem. Eles tinham vida eterna enquanto eles consumiam a árvore da vida. Depois que eles foram expulsos do paraíso por pecado, por desobedecer, eles não mais consumiam o fruto da árvore da vida e passaram a ser mortais. Deus falou que eles iam morrer se eles comessem do fruto. Na verdade, eles morreram, não imediatamente, não fisicamente, mas a alma deles um dia morreria eternamente, conforme nós podemos ver em Apocalipse. Depois do julgamento final, todos os condenados serão lançados no fogo de lago e enxofre por toda a eternidade. Essa será a segunda morte e a mais terrível, tanto eles, os pecadores, no caso, toda a história da humanidade, quanto Lúcifer, o falso profeta e a besta, eles estarão mortos eternamente. E, como eu falei, o poder maligno, que não mais Lúcifer, mas agora o diabo, ele tem manipulado os governantes malignos da terra. E esses nomes, diabo, Lúcifer, Satanás, eles aparecem em contextos diferentes, né? Sim, aparecem em contextos diferentes. O nome Lúcifer, obviamente, não tem na Bíblia, mas o nome diabo, Satanás, eles parecem em contextos diferentes. O nome Satanás, especificamente, é uma palavra hebraica, que é Satã ou Chatã, que significa um inimigo. E especificamente a palavra Ha-Satã, esse Ha é o artigo definido em hebraico, significa o inimigo, especificando justamente Satanás, o próprio, o inimigo. Essa palavra Ha-Satã a gente encontra na passagem de Jó, quando os anjos foram visitar Deus e juntamente com eles Satanás foi.
E Satanás teve um grande diálogo com Deus, falando a respeito de Jó. Falou com Deus. Fala, Jó, como é que ele é? Muito bom, mas só que ele tem tudo. Tira tudo que ele tem, para ver se ele vai continuar adorando ao Deus Altíssimo, seguindo ao Deus Altíssimo. E Deus fez, parece até que fez um jogo com Lúcifer, com Satanás, e aceitou o jogo. Tirou tudo que Jó tinha. Os filhos morreram, todas as riquezas foram por terra, ele ficou pobre, jogado às traças, cheio de lepra, ou doença de pele. O que sobrou para ele foi somente uma mulher, a sua esposa, que ficava dia e noite falando com ele. Jó, amaldiçoa teu Deus e morre logo de vez. Foi a grande companheira dele, nesse momento difícil. Ele falou que ele não amaldiçoaria Deus. E foi um grande lamento a vida de Jó. Se vocês observarem o livro de Jó, foi uma grande lamentação. Existem passagens no texto de Jó que alguns amigos vão visitar Jó e eles começam a dialogar sobre o sentido da vida, sobre os porquês da vida. E quando vocês me passaram esse texto sobre Lúcifer e o homem, eu lembrei de Jó, questionando sobre a vida, sobre o porquê dele existir. Ele desejou bastante morrer, porque aquele sofrimento era muito grande, mas em nenhum momento ele amaldiçoou Deus. Foi todo um jogo que foi proposto pelo próprio diabo, no caso Satanás, no texto de Jó, e Deus aceitou esse jogo, mas sabia, obviamente, Deus onisciente, ele sabia que no final das contas Jó se reergueria e receberia 2 vezes mais do que tinha anteriormente. Ele recebeu 2 vezes mais filhos, 2 vezes mais riquezas, e foi, com certeza, ele foi elevado, ele foi honrado, embora tenha sido humilhado. E a palavra diabo, você lembra em qual contexto que aparece? Diabo é uma palavra grega, diabolos, que está muito relacionada com o Satanás do Antigo Testamento. O inimigo. Isso, o inimigo. Mas não está ligado exatamente com uma ideia de inferno, né? Seria mais o que se opõe a alguma coisa assim? Não? O opositor, que se opõe a alguma coisa. Os judeus, eles acreditavam que existia um lugar em que os mortos descansariam, que é chamado de Hades no grego, e é chamado de Sheol no hebraico. Mas a ideia de Lúcifer enquanto anjo caído, ele veio da tradição católica. A partir do período em que foi escrita a Vulgata Latina, a tradição católica criou essa teoria sobre Lúcifer enquanto anjo caído, que caiu por terra, que foi para o inferno, virou o senhor das trevas, e obviamente levou levou uma parte dessa parte dos anjos do céu para o inferno. E eles, juntamente com Lúcifer, fizeram essa rebelião. Lúcifer convenceu esses anjos, fizeram essa rebelião, eles foram para o inferno e se tornaram demônios. Demônios nada mais são do que anjos caídos. Existe uma disciplina na área de teologia que é chamada de angiologia ou angeologia, que estuda justamente os anjos bons e maus, que são os demônios. Então o pecado primordial, tanto de Lúcifer na eternidade, quanto de Adão e Eva, que foi provocado por Lúcifer, foi da vaidade. A vaidade é o pecado predileto de Lúcifer, do diabo. Me lembro muito bem a passar o final do filme do Advogado do Diabo, que o Alpatino, enquanto diabo, fala isso, que a vaidade é o pecado predileto. Foi justamente o pecado original, o que provocou toda essa dissensão na humanidade. E o homem, ele sempre busca respostas para as suas indagações, porque ele tem um vazio no coração, ele tem um vazio na alma. E talvez essas perguntas que eles têm no coração, justamente é um desejo que eles têm de crescer, de se elevar, de ter poder. Porque o poder
não o dinheiro, mas o poder é o que é mais desejado para a humanidade. Poder. A pessoa pode ter o mínimo dinheiro possível, mas se ele tem o poder de mandar uma pessoa pegar uma cadeira dali para cá, ele se sente satisfeito. Existem por exemplo, algumas denominações cristãs que não ganham muito dinheiro. Infelizmente hoje o dinheiro tem sido o carro-chefe de muitas denominações cristãs. Infelizmente, eles é como se fossem empresas. Chico Anísio, há alguns anos atrás, ele fez até uma brincadeira sobre isso. Ele fez uma analogia ao programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Ele fez uma analogia e falou pequenas igrejas, grandes negócios. Isso há 20 e tantos anos atrás. Mas algumas denominações não têm dinheiro, não têm recurso, mas só pelo fato de estar dominando mentalmente as pessoas, infelizmente alguns líderes religiosos usam a Bíblia para manipular as pessoas. Só pelo fato deles manipular as pessoas, fazer com que as pessoas se comportem da forma que eles querem, eles já são satisfeitos, porque o poder é o que rege a humanidade. E o poder foi o que Lúcifer queria, mas ele caiu. E ele ficou mais revoltado quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Imagine o sentimento que Lúcifer tinha. Ele era o mais perfeito de todos os anjos, o mais poderoso de todos os anjos. Ele observou Deus criando uma criatura mortal à sua imagem e semelhança. Imagina a revolta que Lúcifer teve, a inveja que foi criada no seu coração. Então o Lúcifer não teria a forma humana? Não, na verdade essa passagem do Novo. Ele era um anjo, né? Na verdade tinha os atributos de anjo. Sim. Em Gênesis fala, no início de Gênesis, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas só que essa imagem e semelhança não está relacionada com forma física. Está relacionada com a essência de Deus. A essência de fazer o bem e se afastar do mal, por exemplo. Seria a essência. Tanto que anjos apareceram para homens na história. 3 anjos apareceram para Abraão. E um deles falou para Abraão que ele teria um filho. Ele já era velho, ele tinha 99 anos. A esposa dele, Sara, era muito velha também, tinha 90 anos. E falou para ele que ele teria um filho. Eles apareceram em forma humana. Mas a forma original de um anjo, de um ser celestial, não é uma forma humana. Essa forma, o nome dado a seres celestiais que se transformam temporariamente em humanos é chamado de antropomorfismo, que seria exatamente isso. Por exemplo, quando no Êxodo, quando os primogênitos de todo o povo do Egito foram mortos, o texto fala que, algumas versões falam que o próprio Senhor apareceu e matou os primogênitos, outras versões falam que o anjo do Senhor apareceu e matou os primogênitos. Ele apareceu em forma humana e matou todos os primogênitos. Então, eles não têm uma forma física, eles seria a essência de Deus que estaria nos seres celestiais. No caso de Lúcifer, do diabo, no caso, ele se tornou um anjo caído. Ele não tem uma forma humana, mas ele volta e meia, ele pode se transformar em humano para seduzir as pessoas. E basicamente seria isso que a gente pode falar sobre Lúcifer. E analisando um pouco sobre esse texto de vocês, eu lembrei um sentimento que existiu, que apareceu no momento em que o homem encontrou o diabo. Esse texto que vocês estão criando, estão adaptando para fazer a peça. Um sentimento de satisfação. Por quê? Porque o homem estava buscando respostas para os seus questionamentos, desesperadamente. Ele tinha um vazio na alma. Esse vazio nada mais era do que esses questionamentos que ele tinha. A partir do momento que ele encontrou aquele que
teoricamente daria respostas às suas perguntas, conforme o velho que apareceu, na verdade, o velho era o próprio Lúcifer que estava buscando alguém que o substituísse. O homem teve um sentimento muito grande de satisfação. Ele teve aquele ar de satisfação, aquele sentimento de alegria por encontrar a chave dos seus questionamentos. E Lúcifer também, o diabo também teve um sentimento de satisfação quando ele encontrou aquele que ele buscava, aquele que o substituiria, porque ele já estava durante uma eternidade sofrendo, porque ele tinha todas as respostas do universo, mas ele vivia só. Ele vivia só e era eterno. Por isso que ele desejou a morte eterna. Ele tinha a infinitude da vida, mas tinha esse sentimento de angústia. Por isso que ele ficou muito satisfeito quando ele encontrou aquele que ele procurava. E uma coisa interessante que me chamou a atenção nesse texto de vocês é que no início o homem estava vendo explosões de cores no céu, olhando o sol, via explosões de cores. E no final do texto, quando o homem se tornou Lúcifer, o diabo, ele produzia explosões de cores no céu como resposta, como uma forma de lamentar pelo fato dele ser eterno e só. Então, na verdade, Lúcifer ele estava fazendo com que essas explosões de cores ocorressem como um sinal para o homem observar aquelas explosões de cores e ter esses sentimentos de dúvida, de anseio por responder aos seus questionamentos. O diabo estava dando, na verdade, um sinal de fumaça para que o homem pudesse encontrá-lo, porque ele já estava desesperado: eu quero alguém que me substitua, eu já não aguento mais essa eternidade. Essa é a impressão que eu tive nesse texto do diabo de Lúcifer. Então, você pode fazer algumas perguntas aí. Legal. Não, na verdade, eu só tenho uma curiosidade para entender um pouco assim, como é que seria a visão teológica desse homem não questionador? Porque o questionamento me parece que ele é colocado como o pecado inicial, esse questionamento, né, colocado como o pecado inicial da humanidade. Como é que seria o homem não questionador? Isso é discutido, assim? É uma pergunta mais de curiosidades. O homem seria como um animal que simplesmente existe? O questionamento é nato do homem. O homem nasce e o momento da vida ele vai perguntar. Pois é, para a teologia, isso ocorre por causa de Adão e Eva naquele momento? O fato de homem se questionar o tempo inteiro? É possível que tenha sido uma consequência da queda de Adão e Eva. Uma consequência. Porque vocês podem observar no Jardim do Éden, eles não questionavam, eles tinham tudo. Eles não questionavam. Em plena satisfação. Eles existiam. Sim, eles existiam. Eles tinham tudo na alma deles, a alma deles estavam completamente preenchidas com o que eles tinham lá, com os bens que eles tinham, que era o Jardim do Éden, e com Deus que todas as tardes ia visitar Adão e Eva para saber como é que eles estavam. Eles não tinham dúvidas, eles não tinham questionamentos justamente por isso. Eles não questionavam o seu Criador justamente porque eles tinham tudo, eles não tinham vazio da alma. Mas a partir do momento que eles pecaram, eles perderam aquela essência inicial que eles tinham, aquela imagem e semelhança que eles tinham de Deus, que era ter o bem, não precisando do mal. E a partir do momento que eles pecaram, eles deram lugar, eles desistiram da luz, do bem, e deram lugar às trevas, que a gente pode considerar como o vazio da alma. E esse vazio da alma provoca esses questionamentos das pessoas. Busca do ser, a busca de ser, a angústia de não ser. Esses questionamentos eles podem gerar consequências drásticas, porque a pessoa pode achar que tendo muito conhecimento pode ser muito poderoso, por ter muito conhecimento, por ter muita sabedoria, mas no final das contas, no final da sua vida eles vão perceber que de nada valeu tanto conhecimento, porque eles iam para a sepultura e ia tudo acabar, como aconteceu com o rei Salomão.
Ele foi o homem mais sábio da humanidade, da história da humanidade, mas no final da sua vida, o livro de Eclesiastes nada mais é do que o relato do final da vida de Salomão. Ele lamenta por ter tanta sabedoria. No início do texto ele fala: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ele reconhece que a vida dele toda foi vaidade. Levou ele para o poço. Por quê? Porque tanta sabedoria que Salomão teve, a sabedoria dele trouxe benefícios. Ele não tinha guerra no reinado dele. O pai dele, Davi, teve muitas guerras, tanto que Deus proibiu Davi de construir o templo, porque o reinado de Davi foi de sangue. Mas Salomão ele foi muito sábio, e com essa sabedoria ele conseguiu fazer com que todos os seus inimigos tivessem paz com ele. Mas o problema foi o seguinte: como que ele fez esse acordo com os seus inimigos? Ele casou-se com as filhas desses inimigos. Ele, de acordo com Cantares, Salomão teve 1000 mulheres. 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. O problema de ter a mulher em si, para Salomão, não foi o caso. O problema foi que ele trouxe as mulheres e trouxe também a cultura, adotou a religiosidade, adotou os ídolos dos outros povos. E isso foi inconcebível para Deus. Porque Deus é o único, de acordo com a Bíblia, Deus é o único e verdadeiro, aquele que deve ser adorado, somente Ele. Isso foi a ruína de Salomão. No final da vida dele, em Eclesiastes, ele lamenta por ter sido tanto vaidoso. Ele deve ter realmente lamentado por ter pedido esse presente a Deus, que foi sabedoria. Então foi a ruína dele. E o homem busca constantemente conhecer, ter sabedoria, mas é importante que ele descubra, enquanto é tempo, que a sabedoria pode levar ele para o fundo do abismo. Aí vai ser lamento eterno e vai ser angústia eterna, e ele nunca vai conseguir sair disso. Tem duas questões. A primeira é como é que você analisa esse texto, fazendo um paralelo com a questão teológica? Na sua visão, esse texto ele se opõe a questões teológicas ou não? Assim, com o olhar de um teólogo, aonde que esse texto, ou as questões que a autora traz nele, que conflita com o pensamento teológico em relação a Deus e o homem? Sim, existe esse antagonismo no texto? Porque você falou que esse texto é um tratado teológico. Sim. Então, ele muito mais converge com o pensamento teológico, ou ele diverge em alguns pontos? Como é que você vê? E isso é uma questão. Aí depois a outra que eu quero perguntar é em relação à questão do próprio diabo, né? Enfim, faz sentido essa pergunta que eu fiz primeiro? Depois a gente abre a outra. Eu queria ver como é que você traz qual o seu olhar diante desse texto, fazendo um paralelo entre a discussão que ele traz e o seu conhecimento teológico mesmo. Há algum conflito quando você leu? Alguma coisa te incomodou? Contradisse alguma coisa que você acredita dentro do seu conhecimento, da própria sua fé? Enfim, de que maneira que esse texto mexeu com você? Eu queria ouvir isso de você, assim. Sim, e como é que você se colocou diante disso? A primeira vez que eu li o texto, eu tive um impacto muito grande. Na verdade, eu fiquei muito deprimido lendo esse texto muito pesado. E a segunda vez que eu li, eu fiquei deprimido e tremendo, de tão impressionado que eu fiquei com o texto. Em princípio, eu achei um confronto teológico na passagem que ele está fazendo o seu monólogo, falando sobre sua existência no momento que eles estavam jogando xadrez. Ele fala que ele era o filho predileto de Deus, estava sentado à direita de Deus.
essa passagem me impactou bastante, porque, de acordo com a Bíblia, aquele que está sentado à direita de Deus é o próprio Jesus, está sentado à destra do Pai. Mas depois eu comecei a refletir e percebi que não havia conflito teológico. Por quê? Porque o diabo, ele foi a maior criação divina de Deus. O homem foi a terrena, mas o diabo foi a divina. Mas eu percebi que não havia conflito porque Jesus e Deus, eles são um. O próprio Jesus, ele fala nos evangelhos que ele e o Pai são um. Então não havia conflito em dizer que Lúcifer é aquele que estava sentado à direita de Deus, porque Deus, o Filho e o Espírito Santo são um. Então Lúcifer poderia estar à direita de Deus, e como a tradição mais aceita fala que Lúcifer, ele era o regente celestial. Alguns dizem que ele era o regente musical de Deus, ele estava à destra de Deus, ou à frente de Deus, regendo todo o coro celestial. Então, em princípio tive esse impacto, mas depois eu comecei a refletir e percebi que Jesus e Deus são um. E analisando esse texto hoje, escrevendo esse texto, como eu mandei para vocês, eu percebi outra coisa, que a perfeita criação de Deus foi Lúcifer, que foi designado para cuidar da terra. Mas depois que ele se rebelou e caiu, Deus tinha que ter uma outra criatura para cuidar da terra, para cuidar do homem, da humanidade. E o que ele fez? Tem aquele ditado que a gente costuma ouvir, que se você quer a coisa perfeita, faça você mesmo. E Deus fez isso. De acordo com o Novo Testamento, com a palavra de Deus, o texto fala que Deus esvaziou-se de si mesmo e veio para a terra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, no Evangelho de João fala. Então Deus, ele, dentro de si, se transformou em Jesus terreno para passar a cuidar da humanidade. Então o próprio Deus se transformou em Jesus. Então ele e o Pai são um. Então não haveria conflito teológico em acreditar que o diabo, anteriormente Lúcifer, estava à destra de Deus. Então, quando eu li esse texto a primeira vez, eu tive esse impacto e fiquei pensando como vocês iam passar isso para o público, de forma que o público, principalmente os religiosos, os cristãos, não ficassem revoltados ou criticassem vocês negativamente. Mas realmente isso vai ter esse impacto. Eu que fiz essa análise, percebo que não tem impacto teológico, mas as pessoas que não conhecem o texto, alguns não conhecem toda a história, podem ter um grande impacto. Não, mas o texto ele fala no início dos tempos, ou seja, precede a existência de Jesus. Então ainda, como não existia Jesus, ele poderia estar tranquilamente à direita. Sim. Isso é realmente anterior, enfim, então não tem conflito. Não tem realmente. Mas o povo que vê sendo recitada essa passagem à direita. Porque nunca imaginou essa possibilidade. Isso, eu acho que é muito mais pelo impacto de nunca ter imaginado isso, né? Por ser uma coisa culturalmente tão antagônica, sim, que não consegue enxergar que existe uma história anterior a isso que está posto. Né? Verdade. Mas não só o que você falou. Então, para muitos talvez seja a primeira vez que se dê conta, pô, realmente, antes era ele, o cara, entendeu? Eu acho que talvez a coisa que mais arrebate nesse texto é isso. Antes de Jesus, era o demônio, o filho de Deus. Porra, que loucura, né? Isso que... Não, eu ia falar essa questão assim, do diabo, do Lúcifer, ter tomado partido dos homens. Isso tem essa passagem na Bíblia ou não? Não. Onde que surgiu essa vinculação de Lúcifer ter caído? Por que tomou partido dos homens? Não tem essa passagem. Na verdade, como eu falei, a ideia que se tem de Lúcifer enquanto anjo caído vem justamente de dois textos proféticos, dois profetas, são que dois é fragmentos. Isaías e Ezequiel. Então, exatamente isso. São coisas metafóricas,
Ou Então, essa pode questão figurar. da ligação dele com os homens, isso foi criado. Foi feito. Talvez venha depois de do- algum texto filosófico que ela tenha Possivelmente. lido, enfim. Porque Não, eu já soa bem eu já verossímil, escutei né? essa história, assim, não é a primeira vez que eu vejo. Só queria saber de onde que veio isso, assim. É, Agora, tipicamente não. Gilberto, em relação à questão da figura do diabo, assim, como você vê o diabo dentro dessa história, o SC? Porque, na verdade, fazendo um paralelo também com a questão da teologia, você enxerga que o diabo teria interesse de fundar, de se tornar finito? Enfim, porque abriria mão desse poder. Entende o que eu estou falando? Assim, eu queria que você fizesse um paralelo entre a relação do diabo que é posto aqui, até que ponto de fato ele é uma figura satânica, as pessoas que querem o mal, porque ele se mostra a princípio frágil Fragilizado. e angustiado. Então, será que esse diabo, nesse texto, ele é o mesmo que... Entende o que eu estou querendo dizer? Porque ou ele não é uma figura mais humanizada? Entende o que eu estou querendo dizer? Uma reflexão sobre isso, assim, até que ponto ele é mau, de fato, nessa história. Se existe isso, né? Enfim, fazendo um paralelo dessa figura dentro do diabo que é posto, como é visto dentro da questão teológica, porque, enfim, só questionamentos aí. Como é que você vê isso? Como é que você vê essa figura? Até que ponto ele não é tão mal, ou se nós teríamos, enfim, um olhar diferenciado para ele nesse sentido? Na verdade, Como é que você vê essa figura aí, em relação a essa construção, esse conceito que você tem de diabo? em termos dele desejar a finitude, obviamente ele não deseja, porque poder para ele é o que ele tem mais de precioso, em termos teológicos. Ele não deseja a finitude da alma, mas ele sabe, biblicamente falando, ele sabe que no final das contas ele vai ser destruído. Ele sabe que no final das contas ele vai ser lançado num fogo lago de fogo e enxofre, vai ser lançado juntamente com a morte, com o falso profeta e com todos aqueles que o seguiam. Ele sabe disso, ele vai morrer eternamente. Isso seria no juízo final? No juízo final. Depois do juízo final, ele vai ser lançado. Ele sabe disso. Então, por isso que o objetivo dele, até lá, é captar o máximo de pessoas possíveis para o lado dele. Fazer com que as pessoas desejem um poder, desejem fama, riqueza, etc. e tal, mas na verdade, no final das contas, é poder, por vaidade, que foi sempre o objetivo, o pecado original, o pecado primordial. Então ele vai tentar captar o máximo de devotos, de seguidores possível até o juízo final. Ele sabe que o final dele é esse. Mas o diabo, ele não se apresenta para o homem de forma maligna, porque senão o homem ia correr dele e ele não conseguiria nada. Ele é um grande empreendedor, um grande marqueteiro. Ele usa a beleza, ele usa as coisas que enchem os olhos das pessoas positivamente para captar essas pessoas. Como no caso do filme do Advogado do Diabo, que o poder, a fama, levou o advogado a se encontrar com o diabo. Na verdade, o diabo que fez todo aquele jogo para captar o advogado. Então, e ele se apresentou como um grande empresário, aquele que daria poder e fama para o advogado. Então, ele não se apresenta inicialmente de forma maligna. No final das contas, ele é maligno, mas ele sempre vai se apresentar como um anjo de luz. Embora seja caído, não seja mais anjo de luz, mas ele sempre vai se apresentar como anjo de luz para absorver essas pessoas o máximo possível. Você falou
tem uma linha da teologia que acredita que da não existência do diabo, do vertente. Não a existência de Lúcifer enquanto o anjo caído. Quando o anjo caído. Porque me fica uma questão muito forte nesse texto, disso assim, da não existência do diabo, que o diabo, que o mal ele está dentro do próprio homem. Assim, isso me fica, cada um acaba fazendo uma interpretação do texto, mas para mim ficou assim, o diabo, depois eu termino de ler o texto, o diabo não existe. É o próprio homem que joga com isso o tempo todo. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa vertente, assim, abrisse ela um pouquinho pra gente, assim, porque isso, na hora que você falou que não vem ao texto, mas pra mim fica o contrário, assim. Que o homem, pra mim, o homem criou o diabo para justificar a sua maldade. Ele precisa criar Botar a culpa em alguém. botar a culpa em alguém. Fisicalizar algo e aí, e assim, chamar aquilo de é diabo interessante porque para justificar a sua... quando eu te perguntei, assim, em relação à questão do texto, nessa questão teológica, porque tem um momento do texto que ela fala que o homem até brinca com o diabo, e o diabo se irrita. Que ele fala que para existir Deus, para existir o diabo tem que existir Deus, para existir, porque, enfim, tem que ter o bem e o mal. Então, assim, nesse ponto eu vejo que ela faz um questionamento muito contundente e profundo em relação à questão da existência de Deus e diabo. Entendeu? Então, que ela coloca, assim, porque ele não acredita na eternidade, esse homem. Ela é ateia, essa mulher? Não, acho que não. Não, mas o texto dá a entender isso. Não dá a entender? Porque assim, quando ele faz esse questionamento, para mim é uma fala como se fosse ela dizendo, eu não acredito em céu e nem em inferno. Porque ele encontra o inferno ali, em vida. E na questão teológica, o céu e o inferno são em outro plano, não é no plano terreno. Entendeu? E aí por isso que eu te perguntei, porque depois o diabo, ele pede para... Ele se liberta dessa prisão e dessas angústias passando para o outro homem. Então o homem, aí eu acho que faz sentido isso que a Vanessa coloca, é o homem perpetuando, enfim, teoricamente, Deus e o diabo dentro de si. Então, não sei se faz sentido essa leitura, assim. E aí eu queria, aí completando essa fala... Do ponto de vista bíblico, existe sim o bem e o mal, a luz e as trevas, Deus e a figura que é a personificação do mal, que no caso seria o diabo. Biblicamente é questionável isso. Mas existem algumas linhas liberais que não duvidam do bem e do mal, mas existem algumas linhas liberais que duvidam de, por exemplo, de milagres que ocorreram. Eles são muito pé no chão. Milagres de Jesus, por exemplo, eles não acreditam que tenham existido. Mas eu não conheço dentro da teologia alguém que realmente diga que realmente o diabo não exista, que o mal foi criado pelo próprio ser humano para justificar. O homem criou o diabo para justificar o seu mal e criou Deus para justificar o seu bem. Não. Isso possivelmente é uma linha do ateísmo. Pode ser. Para dizer que não existe nem o bem nem o mal, nem Deus nem o homem, só existe, não, nem Deus nem o diabo, só existe o homem mal ou ruim, num momento mal ou num momento ruim, e cria essas figuras de bem e mal para justificar os seus sentimentos. Mas na linha teológica eu não conheço nenhum grupo que acredita nisso, que não existe o bem e o mal. Pode ser na linha teológica. Mas você falou que na Bíblia não há menção ao inferno, né? Sim, há a menção da morada dos mortos. Que não é necessariamente um lugar de pessoas más. Tem uma parábola de Jesus, que é do rico e do Lázaro, em que o rico estava no Hades, na morada dos mortos, e o rico estava no chamado seio de Abraão, que a gente interpreta como sendo
o Hades, o inferno, e o seio de Abraão, o céu. Porque o rico ele estava desesperadamente pedindo para Deus falar para os seus familiares na terra de que existe esse lugar para eles se acertarem e não ir para esse lugar. Existe essa passagem. Então a gente pode ir por essa passagem, só para essa passagem. Não é um lugar legal. Não é um lugar legal, isso. Beleza. Tá até no... Mas preocupado com o seu tempo. Eu vim na casa de cachorro hoje. Então agradecer o Gilberto aí. Prazer. Obrigado. Prazer.